E aí, hoje a gente vai mergulhar de cabeça na história perturbadora de Dias Perfeitos do Rafael Montes. Se prepara para uma jornada sobre como o amor, ou o que parece ser amor, pode se transformar na obsessão mais aterrorizante que existe. Olha, o livro já começa com essa pancada do Nietzsche, que basicamente dá o tom de tudo que vem pela frente. É um aviso, sabe? A gente vai explorar a loucura que pode se esconder no amor e, mais importante, a lógica completamente torta que existe por trás dessa loucura. E pode acreditar, a lógica do nosso protagonista é muito, mas muito torta. Ok, vamos lá. A história começa apresentando o nosso protagonista, o Theo. Ele é um estudante de medicina, um cara bem solitário que tem um fascínio, digamos, bastante peculiar e bem perturbador. Então, a cabeça do Theo é um lugar bem isolado, sabe? Ele não se conecta com gente viva. A única companhia dele, a confidente, é a Gertrudes, que é um cadáver da aula de anatomia. Para ele, ela não é só um corpo, é a parceira ideal, porque é silenciosa, previsível, é alguém com quem ele pode ter conversas na imaginação dele. Isso já dá um sinal bem claro do quanto a percepção dele da realidade é quebrada. E aí, no meio dessa rotina toda controlada do Theo, o mundo dele vira de ponta cabeça. Num churrasco, ele conhece a Clarice. E ela é o exato oposto dele, cheia de vida, meio caótica, imprevisível. Naquele exato instante, toda aquela fantasia que ele tinha com a Gertrudes ganha um alvo no mundo real. Ele fica obcecado. Na hora. E é nesse momento que a coisa começa a ficar feia de verdade. O Theo não age como uma pessoa normal. Em vez de chamar ela para sair, ele engana a Clarice para pegar um número, finge que é do IBGE para descobrir os dados dela e começa uma perseguição sistemática, quase como um predador. Ele está construindo um jeito de entrar na vida dela, sem ela fazer a menor ideia do que está acontecendo. Bom, a partir daqui, a história fica pesada, bem pesada. Quando a Clarice finalmente descobre e confronta ele sobre a perseguição, a obsessão do Theo explode num ato de puro terror. Ele simplesmente não aceita ser rejeitado. E essa frase aqui é o X da questão. É a justificativa na cabeça do Theo. No exato momento em que ele ataca e sequestra a Clarice, ele acredita de verdade que está fazendo isso por amor. Que ele precisa provar para ela que ele não é o monstro que ela está pensando. É essa distância absurda entre o que ele pensa de si mesmo e o que ele está fazendo que o torna tão assustador. Só que a realidade desse cuidado dele é essa. Ele a dopa com remédios da mãe dele, a amarra, a impede de gritar. O livro joga na nossa cara, na mesma hora, o contraste entre o pensamento doentio do Theo e a brutalidade do que ele faz. Ele não está cuidando dela. Ele a transformou num objeto, numa prisioneira, dentro do próprio apartamento dele. E para fechar o pacote da fantasia doentia dele, ele a leva para um lugar que ela mesma tinha comentado com ele, um hotel isolado em Teresópolis. Ele basicamente rouba uma memória feliz dela e transforma no cenário do relacionamento forçado deles o palco para os seus chamados dias perfeitos. Só que lá no hotel, essa bolha de perfeição que ele criou está prestes a estourar e da pior forma possível. O mundo real que ele tentou tanto deixar do lado de fora vai invadir a fantasia dele de um jeito brutal. Adivinha quem aparece? O Breno, ex-namorado da Clarice. Desesperado, ele consegue rastrear os dois até o hotel. Pro Theo, o Breno é a ameaça suprema. Ele é a prova viva de que a Clarice tem uma vida fora dele, uma vida que ele não pode e nunca vai conseguir controlar. A chegada do Breno é o que faltava para tudo ir pro buraco de vez. E aí acontece, o ponto sem volta. Quando o Breno confronta, Theo não pensa duas vezes. Ele o ataca com uma violência absurda. Naquele instante, ele deixa de ser um sequestrador e vira um assassino. Dali para frente, não tem mais como voltar atrás. É nesse momento que a gente vê o lado mais frio e calculista do Theo. Ele usa todo o conhecimento de medicina dele não para salvar vidas, mas para se livrar de um corpo de um jeito clínico, eficiente. Ele esquarteja o Breno, coloca os pedaços em sacos com pedras e joga tudo no lago. É um processo metódico e absolutamente horrível. Depois do assassinato, a gente pensa, pronto, agora o Theo tem o controle total. Mas não é bem assim. É justamente aí que a dinâmica entre ele e a Clarice começa a virar de um jeito que ninguém esperava. O jogo de poder está prestes a mudar de mãos. A Clarice, que não é boba nem nada, saca que lutar de frente só vai piorar as coisas.
Então, ela muda a estratégia. Ela para de brigar e começa a jogar o jogo dele. Fingindo que aceitou a situação, ela começa a manipulá-lo, ganhando a confiança dele e fazendo o Theo acreditar que finalmente conseguiu o que queria. Ela deixa de ser só uma vítima e vira uma jogadora lutando pela própria vida. E aí, no meio de uma viagem de carro, ela vê a brecha. Ela puxa o volante com tudo e provoca um acidente terrível. As consequências são devastadoras. Theo se machuca pouco, mas a Clarice entra em coma. E quando ela finalmente acorda, parece que não se lembra de nada e não consegue mais andar. E é do meio dessa tragédia toda que nasce a realidade mais bizarra e assustadora possível. De um jeito terrivelmente irônico, Theo finalmente consegue exatamente aquilo com que ele sempre sonhou. Essa é a vida perfeita que o Theo conseguiu. A Clarice agora não pode fugir fisicamente e, supostamente, não pode rejeitá-lo mentalmente. A amnésia teria apagado o sequestro, o assassinato, tudo. Na cabeça dela, Theo é só o noivo carinhoso que cuida dela. Ele finalmente tem a parceira ideal, uma boneca que depende 100% dele. Então, a história dá um salto no tempo. Anos se passam e a gente é levado por uma cena final que vai virar de cabeça para baixo tudo o que a gente achava que sabia sobre essa história. E a cena que a gente vê é de uma normalidade que chega a dar calafrios. Eles estão casados, vivendo uma vida que parece feliz. Clarice continua na cadeira de rodas. E eles construíram uma vida inteira em cima da base de todos os crimes do Theo. E, para completar esse quadro de família, de comercial de margarina, eles estão esperando uma menina. A peça final da família perfeita está chegando. Numa consulta de rotina qualquer, o médico faz aquela pergunta de praxe, sabe? E aí, já escolheram o nome? Pro Theo, é só um momento feliz. Mas a resposta da Clarice vai ser o estopim da revelação final. E aí que a Clarice responde. Ela sugere Gertrudes, o nome do cadáver, a primeira e única confidente do Theo. Um nome que ele só mencionou para ela uma única vez, muito antes do acidente. Um nome que ela não teria como lembrar. Com essa única palavra, o castelo de cartas do Theo vem abaixo. A amnésia era mentira. A submissão era uma estratégia. Durante todos aqueles anos, a Clarice estava jogando um jogo longo e silencioso, só esperando o momento certo para mostrar que ela nunca esqueceu. E a história acaba aí, deixando a gente com uma pergunta que dá arrepio. Naqueles dias perfeitos, quem é que estava no controle o tempo todo?